Olá pessoal, eu sou o professor Fabiano Cachito. Nós estamos aqui em mais um vídeo da minha série 50 dicas para acelerar sua carreira. Aqui no canal nós temos diversas séries diferentes de vídeos e nessa aqui eu estou discutindo o meu livro 50 dicas para acelerar sua carreira, que eu lancei pela editora Nova Skill no ano de 2024. E em cada um dos vídeos dessa série a gente aprofunda essas dicas, discute ela, trago exemplos pessoais para que você possa colocar em prática essas dicas na sua carreira. E hoje nós vamos falar sobre algo que para mim é muito importante: ser curioso, aprender sobre vários assuntos e conhecer outros pontos de vista. Eu sou um eterno curioso, a minha formação acadêmica mostra isso, né? Eu tenho uma formação na área financeira, apesar de nunca ter trabalhado nessa área, busquei a área financeira exatamente, a área de administração financeira, exatamente porque não era a área que eu atuava na área comercial, precisava entender a área financeira. Tenho o mestrado, meu mestrado é na área de estratégia. Eu tenho um MBA, né, na área de recursos humanos, na área de liderança, tenho diversas formações diferentes, tenho licenciaturas em pedagogia, porque atuo como professor há muitos anos e busquei conhecer sobre esse caminho. Sou apaixonado por filosofia, então tenho uma licenciatura em filosofia também, algumas pós-graduações em áreas muito diferentes. E não porque eu vá trabalhar com essas experiências, com esses conhecimentos, mas na verdade pela minha curiosidade de saber coisas diferentes, outros pontos de vista, outras formas de se enxergar o mundo. E isso é fundamental para que a gente possa não ficar sempre com a mesma cabeça, o mesmo ponto de vista, né? A gente possa conhecer outros pontos de vista, conhecer outras formas de enxergar o mundo. Então, nesse vídeo nós vamos falar exatamente sobre aprender, ser curioso, conhecer novos pontos de vista. E eu acho que isso é fundamental quando nós falamos em carreira, né? Porque a carreira ela se dá exatamente na sua relação com as demais pessoas. E quando a gente deixa de ser curioso, quando a gente deixa de ter empatia, de enxergar a vida pelo ponto de vista do outro, muitas vezes nós nos tornamos uma pessoa difícil de se relacionar. Ser curioso é uma das qualidades mais valiosas que podemos cultivar, porque quando você, por exemplo, é um líder, você precisa lidar com pontos de vista diferentes, com vivências diferentes, com formas de pensar um mundo diferente. Ao contrário do que muitos pensam, a curiosidade ela não se limita à nossa área de atuação. Quanto mais aprendemos sobre diferentes temas e nos abrimos para novos pontos de vista, mais nós ampliamos nossa visão de mundo e nossa capacidade de resolver problemas. E por que ser curioso é importante para o crescimento profissional? Na carreira, a curiosidade pode ser um diferencial enorme. Ela nos leva a questionar, a buscar novas formas de fazer coisas e a compreender melhor o contexto no qual nós estamos. Quanto mais nós nos interessamos por diferentes temas, mais aumentamos nossa criatividade, adaptabilidade e a habilidade de inovar. Aliás, né, inovação tem muito a ver com curiosidade. Porque muitas vezes a inovação está em aplicar uma ideia que já existe em uma área, em uma outra área, e trazer uma nova forma de resolver um problema. Soluções inovadoras surgem exatamente quando olhamos além do óbvio e consideramos alternativas que talvez outros nem tenham pensado, né? E por isso ela é inovadora. A curiosidade é uma ferramenta também para você se destacar. Imagine que você trabalha, por exemplo, em uma área específica, mas resolve aprender algo completamente diferente, seja sobre tecnologia, arte ou sobre novas culturas. Esse conhecimento pode parecer desconectado com a sua função atual, com aquilo que você está fazendo naquele momento, mas na verdade ele vai criar conexões que podem te ajudar a ter novos insights, novas ideias, né, a inovar. Também vai te ajudar a se comunicar melhor e a desenvolver uma visão mais ampla do mundo. E que quem se destaca no mercado são exatamente aqueles que conseguem ir além do básico, aqueles que conseguem trazer ideias novas, novas formas de pensar o mundo. Bom, eu queria convidar vocês aqui nesse momento do vídeo para que você possa se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar esse vídeo, curtir e compartilhar esse vídeo. Se você quer aprender mais sobre como se destacar, se desenvolver na carreira, atingir seus objetivos, te convido a se inscrever aqui no canal. Aqui nós falamos sobre dicas e práticas que podem fazer toda a diferença na sua trajetória.
Vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas que também buscam expandir seus horizontes e querem crescer profissionalmente. Nós vamos juntos aqui nesse canal explorar essas possibilidades de crescimento. Bom, vamos trazer aqui, né, a questão da curiosidade como experiências, né? E, bom, a primeira delas é uma bastante conhecida, bastante utilizada como exemplo da importância da curiosidade. Steve Jobs, antes de desenvolver o computador Apple, né, desenvolver a empresa, ele era muito ligado à arte, sempre foi muito ligado à arte, e ele fez um curso, ainda jovem, de caligrafia. Não tinha nada a ver com a área de atuação dele. Mas quando ele desenvolveu a primeira interface visual dos seus computadores, né, ele colocou esse conhecimento sobre a caligrafia lá nos computadores Apple. Então, por isso, né, que hoje a gente tem tantas fontes diferentes. Porque pense, lá quando ele desenvolveu os computadores, né, o seu computador pessoal, a Apple, os computadores usavam aquela letrinha padrão ali, né, que a gente identifica ali como aquela fonte de computador. Foi só a partir da sua interface gráfica, com o desenvolvimento, né, a colocação desse conhecimento que ele tinha sobre algo tão diferente que era a caligrafia, que nós temos hoje, né, todas essas fontes que podemos usar. Muitas vezes, né, a gente não vê como essas outras coisas podem nos ajudar. Por exemplo, quando eu decidi fazer um curso sobre filosofia, algo que estava completamente fora do meu campo habitual, eu comecei a entender melhor os relacionamentos que eu tinha com as outras pessoas. Era algo tão diferente, né? Estudar filosofia, antropologia, sociologia e muitas coisas que eu via no cotidiano ali dos grupos sociais que se formam dentro do trabalho, né? Quando a gente estuda administração, existe a Escola das Relações Humanas, que é uma das escolas da administração que estuda realmente exatamente esse ponto aí das relações humanas que se estabelecem dentro das empresas. E muito disso, apesar de já ter estudado isso em administração, eu fui compreender quando eu fui estudar filosofia, quando eu fiz uma pós-graduação em antropologia, em sociologia, que eu fui entender, né, como as necessidades humanas, as necessidades das pessoas se traduzem nas suas ações, e isso me permitiu entender melhor como as pessoas pensam. Agora vamos trazer dicas, né? Como fazer isso no seu dia a dia. Para quem quer cultivar essa curiosidade no dia a dia, vou aqui dar algumas sugestões. Explore temas que despertem seu interesse, mesmo que eles pareçam distantes da sua realidade. Pode começar aí com um livro, um documentário, um podcast, um curso online. Pergunte assim para você e agora, quais são os temas que não estão no meu cotidiano profissional, mas que eu queria saber um pouco mais, né, que possam expandir minha visão. A ideia aqui é se permitir explorar sem pressa, sem obrigação, apenas pelo prazer de aprender. Vou dar um exemplo simples disso, e isso foi muito interessante há alguns meses atrás. Eu comecei a lecionar numa instituição e na aula de apresentação que eu estava fazendo para os diretores das áreas, eu dei o exemplo, né, da gestão de recursos e dei o exemplo da cozinha. Por que muitas vezes as empresas usam essa experiência de levar os profissionais para uma cozinha profissional para entender ali a gestão de recursos. E uma professora de uma outra área, uma diretora de um curso de uma outra área, da área de jornalismo, chegou para mim depois e falou: nossa, eu sempre vi as empresas levando as pessoas, né, para essa experiência e nunca tinha entendido por que levava, o que tinha a ver, né, a culinária com a gestão. E você me mostrou aqui nessa sua aula o que tem a ver, né? Tem a ver com a gestão de recursos, né? Como você precisa ser criativo para usar os recursos que você tem para atingir seus objetivos. Né? Veja, né? Algo que não tem nada a ver com a gestão inicialmente pensando, mas que na verdade tem muito a ver com algo muito importante, que é a gestão de recursos. A curiosidade pode transformar a sua carreira. Com o tempo, essa curiosidade acumulada se transforma em um diferencial. Você começa a enxergar as situações sob novas perspectivas e ter ideias inovadoras e a desenvolver uma capacidade de se adaptar mais rapidamente às mudanças. Isso faz uma enorme diferença no crescimento de qualquer carreira, principalmente em um mercado cada vez mais dinâmico e que valoriza a inovação. Bom, então para encerrar o nosso vídeo,
fica aqui um convite. Seja curioso. Busque temas novos, aprenda com outras áreas, converse com pessoas de diferentes contextos e se permita expandir seu repertório. Cada novo conhecimento é uma oportunidade de crescimento. Compartilhe nos comentários aqui quais temas despertam sua curiosidade ou algo interessante que você aprendeu recentemente e que pode compartilhar com a gente. Vou gostar aqui de saber mais sobre aquilo que te inspira. Então, até o próximo vídeo.